Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal Ferramentas Práticas. Esse canal é novo, né? A gente está lançando agora para ajudar vocês, principalmente pessoas que têm dificuldade em encontrar ferramentas prontas aí, práticas, né, para uso no dia a dia, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. A ferramenta que eu vim mostrar hoje aqui através desse vídeo é o famoso plano de desenvolvimento individual. Muita gente escuta, né, algumas referências na internet, alguns vídeos profissionais, principalmente de RH, falando da importância, né, de a gente usar essa ferramenta, de ter um plano individual, né, de desenvolvimento, mas pouca gente compartilha o material, algo mais tangível e prático, né, do como você faz isso, quais são as informações mais importantes, como que você monta esse plano e como que você faz esse acompanhamento, né? Então, essa é a ideia, tá? Como é que funciona essa ferramenta, né? Então, aqui é um exemplo da ferramenta em branco, né? Que eu vou compartilhar com vocês. Então, na parte de cima tem dados básicos do funcionário, né? Do colaborador. Então, nome, data que está sendo realizado esse exercício, né? De revisão do PDI. E aí, informações do próprio profissional, né? Naturalidade, data de nascimento, se é casado, se possui filhos. Aqui é uma oportunidade do próprio gestor ou do mentor de carreira, do coach, enfim, do profissional que vai acompanhar você, né, nessa jornada aqui de desempenho, de carreira. Essa é a oportunidade que você tem de poder passar um pouco mais de informações pessoais suas para ele. Então, tem o e-mail, o título da posição que você faz hoje, né? Se é um analista, se é um coordenador, e a diretoria que você pertence hoje na estrutura, né? Debaixo de qual é o diretor que você está hoje. E aí aqui a foto para quebrar um pouco o gelo e muitas vezes com os meus alunos, né, eu peço que eles façam o preenchimento dessa ficha inicialmente e eles me mandam por e-mail e aí depois eu marco as sessões e as conversas aí de desempenho. Então aqui na parte da esquerda, falando um pouco mais abaixo, vem um histórico, né? Isso é uma sugestão legal também, é uma dica que eu dou para vocês. Eu acho que todo exercício de carreira, né, a gente pensa que discutir plano de desenvolvimento é olhar só para frente, né? Mas o início do exercício eu gosto sempre de fazer olhando para trás. Eu acho que é importante para mim, né, conhecer o meu cliente aqui e também é importante para o próprio colaborador fazer uma reflexão, né, uma autorreflexão olhando para trás do que ele evoluiu, né, de quanto tempo se passou em cada posição, o que ele investiu aqui em formação, por exemplo, né, quantos anos ele está sem estudar, ou quanto tempo ele passou sem estudar e aí retomou os estudos. Então, acho que é legal sempre ter esse histórico aqui, né, olhando sempre primeiro para trás. Aqui no final, então você vai colocar, né, naquele ano, determinado ano, qual que era a sua idade, qual que era o cargo que você exercia na empresa, qual que era a empresa, ou o curso, né, de formação, se você estudou nesse ano, né, qual foi o curso que você fez, a instituição. E aí aqui essas duas informações que eu acho também que são bem legais, e pouca gente comenta sobre isso nos vídeos de PDI, que é um pouco do que te motiva, né? Então, do teu passado aqui, começando primeiro pelo para trás, né? Desse período passado, quais foram as atividades que te geraram maior motivação, o maior interesse, né? Durante o período que você estava em cada um desses cargos aqui, empresas, né? E aí também, da mesma forma, quais foram as atividades que você teve menor motivação, menor interesse. Isso aqui vocês vão ver um pouco mais à frente, mas o que isso vai te ajudar? Vai te ajudar a direcionar também o que você pode querer para frente, né? Então, pensando no horizonte de 5 anos, essa ferramenta aqui eu construí pensando em 5 anos, tá? Mas se você quiser puxar ela mais para frente e fazer 10 anos, 15 anos, enfim, aí vai de cada um, tá? Eu acho que 5 anos é um prazo bem razoável para você tangibilizar as ações, né? Planejar, ser um pouco mais assertivo, né? Acima de 5 anos, acho que a chance de você investir seu tempo planejando e depois tendo que corrigir tudo, né, muita coisa, a chance é maior, né? Então, eu não sei se vai ser tão efetivo assim você planejar 10, 15, 20 anos, mas enfim. Então, qual que é a ideia? Você vai listar aqui quais foram as atividades, né, de maior interesse, uma motivação, as que tiveram menor interesse, e aí muitas vezes o próprio aluno aqui, né, o próprio profissional que está fazendo o exercício, ele vai se descobrir nessa reflexão aqui.
Então, já começa por aí também uma parte boa do exercício, né, de conhecimento, de autoconhecimento, né? Então, você já vai provavelmente descobrir aqui, refletindo sobre essas atividades durante cada cargo que você fez, né, o que te motivou mais, o que te motivou menos. Isso já pode ser um insumo para você decidir depois para frente para onde você quer levar a sua carreira, né, para qual o rumo que você quer dar para ela, né? E aí, aqui na parte mais embaixo, tem a relação, né, de pontos fortes, né, considerando a tua posição atual, quais são as habilidades, competências, comportamentos, enfim, o que conhecimento técnico, né? O que você considera que hoje é um ponto forte para a cadeira que você já faz, hoje já está fazendo, né? E quais são os pontos que você precisa desenvolver para o teu momento atual. Tem muita gente também que, quando a gente conversa sobre carreira, pensa no próximo passo, né? Apenas, né? Como se fosse possível, né, virar um botão, sair da posição atual e ir para uma posição futura sem ter uma transição, né, sem ter um meio do caminho, sem ter um elo aí de ligação. E isso é o mais importante, né? Para a gente começar a planejar o futuro, eu, pelo menos, né, faço sempre questão de pensar no melhor momento para agora, né, do presente, né? Então, como que você pode desempenhar a sua atual cadeira, né, da melhor forma possível, porque isso vai naturalmente te gerar visibilidade, vai te gerar motivação, vai te gerar realizações, conquistas na sua cadeira atual. Isso vai te ajudar, depois que você definir quais são os próximos passos, né? Ele vai te ajudar a levar para o passo seguinte, para olhar o futuro. Então, acho extremamente importante também, né? Então, revisando, né? O exercício. Acho que primeiro olha para trás, né? Percebe o que você construiu. Aqui também você vai provavelmente, né? Obviamente, ter uma reflexão de satisfação, de sucesso, você vai relembrar suas conquistas, vai relembrar toda a bagagem profissional que você teve ao longo desses anos, né? Então, acho que isso aqui é bem legal você preencher, né? Realmente fazer esse trabalho de reflexão. Aqui, nessas últimas colunas, você vai conseguir, né, fazer uma reflexão e se conhecer um pouco melhor também do que te motiva mais, o que te motiva menos. A ideia é que você consiga se enxergar um pouco melhor também profissionalmente ali, né? E aí, depois sim, né? Aí você pensar no que você quer para frente, né? Próximos passos na sua carreira. E aí, então, aqui embaixo, você mapear o que você considera seus pontos fortes, o que são seus pontos a desenvolver para curto prazo, né? Para a posição atual. E, por último, na sua posição futura, né? Ou seja, nos próximos 5 anos aí pela frente, o que você considera mais relevante aqui de pontos fortes, né, para fazer as próximas cadeiras e o que você considera que tem que desenvolver para as próximas cadeiras, porque são situações diferentes, né? Não é uma regra, né? Às vezes os pontos podem até ser comuns, mas muitas vezes o que é necessário desenvolver para a cadeira atual não é a mesma habilidade, competência, né, do que a cadeira futura, né, que você está almejando. Então, por isso que é bom, importante deixar isso aberto. E eu trouxe aqui um exemplo, só para poder facilitar, de uma pessoa fictícia, né, o João, aí tem aqui os dados do João, cidade onde nasceu, e-mail, enfim. E aqui vem as informações, né? Então, em 2011, por exemplo, o João tinha 26 anos, era assistente de logística numa empresa X, e aí estava cursando administração. Então, ele cursou administração em 2011, 12, 13, 14, e aí aqui em 2014 ele já era um analista júnior, passou a pleno aqui em 2016 e assim foi seguindo a carreira dele. Então, hipoteticamente, no nosso exemplo aqui, João hoje estaria com 36 anos, um analista sênior, com uma ambição de próximos passos aqui de assumir uma supervisão, né? E o João também, ele fez uma carreira toda em logística e agora ele quer fazer uma transição para a área de finanças, né? Então, ele quer assumir um time, ele quer passar a ter liderança e, ao mesmo tempo, sair um pouco da área de logística e migrar para finanças, primeiramente como supervisor e mais para frente como coordenador. Então, vem aqui a pós-graduação que o João fez, enfim, e aí as atividades, como eu comentei, né? Então, por exemplo, né, percebam o perfil do João, ele, o que mais causou motivação, interesse nele, as atividades de relatório, né, geração de relatório, atividades rotineiras, o que não agradava a ele, interação com pessoas, demandas urgentes com prazos curtos, né, isso na maioria dos anos aqui é o que menos motivava, né, o que mais incomodava ele, que ele gosta, né? De análise de dados, de geração de gráficos, apresentação de materiais, identificar oportunidades de melhorias através dos números, né? Realizar diagnóstico. Então, isso é o que o João percebeu ao longo do tempo dele de carreira, né?
que mais motivava ele, o que gerava mais interesse nele. Enquanto que a parte de pessoas, demandas urgentes, né, atividades que envolvem jogo de cintura, ali muito improviso, isso era o que menos agradava a ele, né? Viagens constantes ao campo, coisas manuais, enfim. E aqui também, por último, quando ele passou a ser sênior, ele comentou, né, que liderar comitês e reuniões era algo que ele tinha medo, né, que não motivava ele, não tinha muito interesse. A parte de montar também materiais em inglês é um grande desafio, ele trava, tem dificuldade, não tem interesse, não motiva ele. E interagir também com interfaces internas, né, com áreas que têm relação com a área dele. Então, o que que a gente pensou, né, trabalhou junto aqui nesse exemplo, né? Pontos fortes, né? Habilidades para diagnóstico e identificação de melhorias, foco e disciplina para realizar estudos financeiros, iniciativa para propor melhorias, habilidades para montar apresentações de forma eficaz. Isso aqui todos são pontos fortes, né, que ele refletiu e a gente foi construindo aqui junto, né? Pontos a desenvolver, isso para a posição atual, tá? Então, lembrando que João aqui no 2021, ele ainda é um analista sênior, né? Então, pontos a desenvolver: técnicas de apresentação para a condução de comitês e reuniões, comunicação para interagir melhor com as interfaces internas, elevar o patamar do inglês suficiente para ele montar os estudos, né, e as apresentações que lhe é cobrado, que hoje ele já não tem interesse, mas é necessário ele desenvolver para fazer a cadeira atual, e etc. E aí, na parte aqui de baixo, nas posições futuras, né, que são aquelas posições de liderança, o que que ele tem de pontos fortes que ele pode levar para uma vaga em finanças, né? A habilidade dele de diagnósticos, identificação de melhorias, as iniciativas, né, que ele tem, a parte de habilidade, né, de iniciativa para propor melhorias em sistemas e processos. Ele é um cara que demonstra isso, né, e é reconhecido por isso, por ser alguém que quer sempre melhorar e evoluir na parte de sistemas e processos. E o foco em indicadores, KPIs, né, e entrega de resultados. Então, esses são pontos fortes que ele carrega para frente, né, para a cadeira futura que ele quer desenvolver com gestão aí de pessoas. O que que ele vai precisar desenvolver? A parte de liderança, que é um assunto que vai ser novidade para ele, confiança, maturidade, resiliência na condução das apresentações, que é algo que hoje causa também insegurança ainda para ele, melhorar a capacidade de influência sobre as demais interfaces, porque lembro que João não se interessa, não é motivado por interações com pessoas e tem dificuldade em ser influente com pessoas, né? Então, isso é um ponto que, para assumir uma cadeira de supervisão, por mais que não seja uma cadeira comercial, que esteja em contato com clientes, né? Ele vai precisar desenvolver isso para fazer o trabalho dele com o time, com as interfaces internas da empresa. E elevar o patamar do inglês, que ele vai ter que conduzir reuniões e apresentações com mais frequência utilizando o idioma, né? Então, ele vai precisar desenvolver isso. Aí, pessoal, então, como é que isso se complementa, né? A gente sai desse primeiro mapeamento, que, de novo, né, é feito pelo profissional com autorreflexão, e se o profissional quiser contratar alguém, pode ser contratado um mentor externo, se não quiser, pode ser utilizado o próprio gestor dentro da empresa, deve ser, né, inclusive, né, deve ser feito esse alinhamento com o gestor. Depois que ele fez esse mapeamento, aí vem para a parte aqui das ações, né? Então, o que que tem aqui nas ações? Os pontos a desenvolver para a posição atual e os pontos a desenvolver para a posição futura. Então, é o mesmo critério que a gente usou, né? Pontos a desenvolver, então, são três, né, de curto prazo. Técnicas de apresentação para conduzir os comitês, desenvolver comunicação para interagir melhor com as interfaces e elevar o patamar do inglês para, pelo menos, ele montar os materiais, né? Então, na posição, você veja a diferença do inglês, né? Nesse momento aqui, a posição atual, o inglês é importante para montar os materiais e numa posição de líder mais para frente, ele vai ter que ter um desenvolvimento ainda melhor para ele poder conduzir as apresentações, né, os comitês e tal. Ele vai ter que falar, se expor muito mais do que hoje na cadeira aqui de analista, né? Na direita é o cronograma, né? Então, como é que a gente planeja isso ao longo do tempo, né? Aqui estão indicados mês 1, mês 2, 3. Obviamente, já começaram o mês 1 a partir do momento que o plano de trabalho foi implementado, né? Então, se a gente está fazendo a reunião, sei lá, em agosto de 2021 e foi combinado esse plano para começar agora em setembro, então setembro aqui do mês 1 seria o setembro de 2021, né? E assim
segue o plano de trabalho do próprio João, né, para desenvolver a carreira dele. E aqui embaixo são valores, né, que estão ocultos aqui, só para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui são valores que estão envolvidos na capacitação, nas ações de desenvolvimento do João, nesse primeiro bloco aqui de cima. Isso aqui tudo são só ações mapeadas e conversadas, né, desenvolvidas para ele, para a posição atual, né? Relembrando que aqui em cima tudo posição atual e lá embaixo posição futura. Então, aqui esses são os itens, né? Alguns exemplos, né? Participar de apresentações e comitês similares na empresa, né? Como ouvinte, para observar os padrões, técnicas usadas por outros apresentadores. Isso como desenvolvimento, né? Para melhorar as técnicas de apresentação dele e condução de reuniões e comitês, né? Então, estudar materiais abertos no YouTube e mídias gerais, né? Tem muitas coisas abertas nas mídias aí, nas redes sociais, né? Em geral na internet. Solicitar feedbacks de forma individual, pelo menos 2 participantes ao final de cada reunião que ele apresenta, para ele poder entender se ele está melhorando, se não está, se é uma questão de comunicação que atrapalha, se é a segurança das informações que as pessoas acham que ele não tem. Enfim, ele precisa descobrir o que tem de feedback, ou muitas vezes até a gente descobre aqui que na percepção dos presentes, né, na reunião, você está indo super bem, e é uma coisa que o profissional cria na cabeça, uma insegurança que ele cria que não consegue, nem passa para as pessoas que estão interagindo ali com ele, né? Então, essa parte é importante. E depois, ao final de 6 meses, analisar se realmente ele precisa fazer um curso sobre apresentações eficazes, que aí né, a gente colocou aqui uma referência aí de R$ 2.500, que é um curso desse, mas você encontra até mais barato se for 100% EAD, ou pode encontrar um pouco mais caro se for presencial, numa instituição mais renomada. Então, vai depender da referência que você conseguir aqui de mercado. E aí o cronograma, né? Então, os 3 primeiros meses ele vai se dedicar nessas atividades, depois no mês 4 em diante já vai começar os feedbacks, né? Então, primeiro ele melhora, ele treina, depois ele começa a pedir os feedbacks. Se for necessário, investe num curso, né? Realmente, no treinamento. E assim vai, né? Essa é uma dos blocos. E depois tem a parte de desenvolver a comunicação, então marcar sessões individuais com gestores. Não vou estender muito aqui, tá? São vários temas que a gente colocou aqui para ele como desenvolvimento. Convidar representantes de outras áreas para participar de reunião mensal da área dele, né? E aí compartilhar os indicadores, atividades, os impactos que as outras áreas têm no seu dia a dia, tudo isso para desenvolver a comunicação dele e interagir melhor com as outras áreas, né? São formas, né, ações dele criar relacionamento, se sentir mais à vontade, expor as dificuldades dele e ter um canal mais aberto e melhorar a comunicação dele com outras áreas. Aqui eu botei no exemplo, né, uma alternância, né, mês sim, mês não, né, para ele não ter que participar necessariamente todo mês de uma reunião de equipe com pessoas de outras áreas, enfim. Então, só para simplificar. A questão do inglês, né, buscar materiais na internet, analisar materiais antigos da empresa com conteúdos em inglês similares ao dia a dia dele, ou seja, recapitular outros cases que outros colegas apresentaram na empresa, ou materiais de divulgação de resultados da empresa. Então, ele recapitular, dá para aprender bastante olhando materiais de outros colegas, né, que já existiram, que já circularam aí na empresa. E aí, no final também de 3 meses, avaliar se ele precisará ainda assim fazer aulas individuais, né, de reforço do inglês. E aí aqui vem a precificação, né? Eu coloquei 4 horas por mês, né, uma aula por semana, e o preço aqui, uma média de hora-aula de inglês, né? Então, isso aqui compõe o valor total do investimento na posição atual. A gente soma aqui todos os cursos, R$ 3.460. E aqui embaixo, com a mesma dinâmica, vem a parte de plano de ação para o futuro, né? Para posições de mais longo prazo. Então, ele tem a questão de liderança, né? Como é que ele pode desenvolver isso, né? Realizar cobertura de férias do seu próprio líder ou do líder da futura área de interesse. Lembrando que ele hoje está em logística, né? E no futuro ele quer seguir para finanças, por exemplo, né? Então, ele pode cobrir ou do supervisor de logística ou do supervisor de finanças, as férias. Ele pode liderar um projeto também, envolvendo outras pessoas, né, da empresa. Então, ele pode pedir ao gestor dele que ele seja o líder de algum projeto dentro da área, algum projeto que tenha interface com finanças, por exemplo, que é a área que ele quer ir. Isso ajuda ele também na liderança. Liderar atividades do próprio time, que pode suportar o líder, né, na definição de pautas para reuniões de equipe, sugestão de KPIs,
definir as agendas do time, propor o controle das escalas de férias, tudo que tem a ver com gestão do time, que são atividades mais administrativas, né? É uma oportunidade legal ele já ser ponto focal, né? Se prontificar para isso, né? E começar a ser uma referência ali dentro do time, né? Aqui embaixo a parte de comunicação e influência, e por último também é elevar o patamar aí do inglês. Só que aqui já no nível mais sênior, né, vai ser um pouco mais exigido para conduzir apresentações. Então, iniciar as aulas utilizando os materiais do dia a dia, que na minha visão aqui, né, não tem jeito, não vai ter como aprender a conduzir reuniões se não for através de uma aula, de algum estudo individual com algum professor, né? Então, essa foi a minha sugestão aqui para ele. E assistir os vídeos também no YouTube referente aos materiais que ele tem acesso ali no dia a dia em inglês, né? Tem muito material, muito canal que já é em inglês, né? Que pode ter apresentações já, business case, né? Avaliação de investimentos, enfim, coisas da área dele já aberto na internet. Então, acho que é legal para ele pegando vocabulário, para ele se familiarizando. Isso ajuda também nessa situação que ele está. Então é isso. E aqui, somando no final, todo o investimento que teve no desenvolvimento de curto prazo, mais o desenvolvimento, plano de desenvolvimento para 5 anos, tem um investimento total de R$ 4.420. Então, essa é a forma de monetizar, né, estimar o impacto financeiro. Aqui você pode fazer linha a linha. Você vê que a maioria das ações não tem grana, não tem investimento. Se não for o seu caso agora, né, se não fizer sentido investir, você pode refletir e fazer o seu plano de ação também com todas as ações aqui sem necessariamente contratar um serviço de treinamento, um professor. Acho que cabe a você e ao seu mentor, ao seu gestor na empresa, né, definir esse plano em conjunto. Então, a ideia é justamente dividir essa ferramenta. Acho que é algo prático, não encontro isso na internet, então eu uso muito isso, acho que é legal dividir com vocês. E assim, o canal tá novo agora, né? A gente acabou de criar o canal. E eu estou à disposição também, quem tiver dúvidas, quiser mandar sugestões aqui por e-mail. Se puder me ajudar também, dando like aqui no canal e se inscrevendo também, né? Todo mundo que se inscrever, eu vou mandar essa planilha aqui por e-mail. Ninguém precisa fazer isso tudo aqui manualmente, né? Fazer cópia disso na mão. Eu mesmo vou mandar para todos que quiserem aqui se inscreverem no nosso canal. É isso, pessoal. Muito obrigado. Tenham todos aí um bom trabalho, uma boa semana.